Qual é o local da operação para os serviços notariais e registrais relativos ao imóvel? O local do imóvel? Qual que é o local? É, esse é um ponto bem polêmico que a gente é, pode ter dúvidas, né, na hora de analisar esse caso concreto. Mas incide o ISS em serviço cartorial, notarial, não serviço público, não tem imunidade. Então, tudo isso a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Esse é um tema importantíssimo relativo a imóvel, né, de interesse aí de muita gente, tem uma importância prática grande. Então, é exatamente essa temática que a gente vai discutir aqui no vídeo de hoje. E tenho certeza que você vai gostar bastante. Né? E antes de a gente ir pro conteúdo, né? Rodar a vinhetinha e ir pro conteúdo é aquele combinado, né? Combinado de sempre lá, né? Se ao final desse vídeo você gostar, gostar do tema, não gostar do tema, mas gostar aí da forma como eu tratei aí do tema, se foi útil de alguma forma para você, se você gostou da abordagem, da didática, você vai pegar seu dedinho, é coisa bem simples, pegar seu dedinho e tascar o like, né? E aproveita aí também, se inscreve aqui no canal. É bastante importante aqui para a gente, né, que você mostre que você está gostando, né, que você se inscreva, venha ser aí um acadêmico, né, da reforma tributária, venha estudar com a gente essa temática aí da reforma tributária, um tema tão importante, né? Mas falei demais, como sempre, né? Vamos rodar a vinhetinha, vamos direto pro vídeo, roda, 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 roda a vinhetinha. Olha aí, vamos lá. Serviços notariais e registrais relativos a imóveis. Né? Qual o local da operação? Né? Antes de mais nada, você deve estar olhando esse tema e falar, ué, mas serviço notarial, serviço registral, o que que é isso? Né? Nunca vi. O que que significa isso? Serviço notarial, pessoal. Serviço notarial é aquele serviço público, primeiro é um serviço público, né? Quem exerce atividade notarial é o tabelião, né? O tabelião de notas. Então você vai lá num tabelionato de notas. Ou serviço registral, no cartório de registro de imóveis. A gente está falando aqui serviço registral relativo a imóveis, você vai no cartório de registro de imóveis. Mas tem cartório de registro de pessoas naturais, cartório de registro de pessoas jurídicas, né? A gente vai falar aqui especificamente do cartório de registros de imóveis. Eles prestam um serviço público. Então, a titularidade desse serviço é do poder público. E aí eles são delegatários, né? Eles receberam aí uma outorga, uma delegação para executar no lugar do Estado, né? O Estado aqui, lato sensu, essa atividade, né? Recebeu aí, passou, nesse caso aqui, não é um processo licitatório, não é uma concessão propriamente dita, é um concurso público, né? E quem passou aí no concurso, quem foi aprovado, recebe uma outorga, né? Uma delegação aí para prestar esse tipo de serviço público. Mas, pô, professor, dá um exemplo aí, né? Então, quando você tem que comprar um imóvel, você tem que ir lá num tabelião de notas, né? Num tabelionato de notas, lavrar uma escritura pública de compra e venda. Então, quando o tabelião lavra essa escritura pública de compra e venda, ele está prestando um serviço notarial. Aí você pega essa escritura, um título aquisitivo ali daquele imóvel, você vai levar a registro, né, no cartório de registro de imóveis. Então, o oficial de registro, né, ele está exercendo atividade registral, né, de registrar a escritura pública de compra e venda, né, lá na matrícula desse imóvel, ficar lá registrado que agora se tem um novo proprietário. Então, isso é serviço notarial e registral relativo ao imóvel. A gente pode ter outras situações, né? Vai fazer a doação de um imóvel, tem que ir lá lavrar uma escritura pública de doação, né, para que seja feita a doação desse imóvel. É uma coisa, você vai pegar essa escritura, né, e registrar lá no cartório de registro de imóveis para dizer que agora o novo proprietário, né, em decorrência dessa doação, é o João da Silva. Então aí você tem o serviço notarial, né, e registral. Eu falo, pô, mas está falando aí de local da operação, né, do IBS. Incide o IBS? Esse é o primeiro ponto. Incide. Não é imune, não.
Você não aplica aqui a imunidade recíproca, já é um entendimento consolidado aí no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né, de que não há imunidade nesse tipo de serviço. Ah, então serviço público não significa que eu tenho imunidade? Exatamente, a imunidade recíproca, né, pela literalidade do texto constitucional, é somente para os entes federados, para os entes políticos, né, União, estados, Distrito Federal e municípios e para autarquias e fundações. Não vou entrar no mérito, tem algumas empresas públicas, algumas sociedades de economia mista que o Supremo meio que estende a aplicação dessa imunidade. A questão é, não se aplica para cartórios, né? Não se aplica aí para os notários. Então, aqui eu não tenho a imunidade. Também não vai ter imunidade para o IBS, para a CBS. Vai haver incidência. Então, é, partindo aí dessa premissa, né, de que há incidência, e esse é o entendimento, né, de que vai haver a incidência do IBS, da CBS. Pô, mas cartorário, tabelião não é pessoa física? Mas pessoa física pode sim ser contribuinte do IBS, da CBS, né? Na Lei Complementar 214 fala que pode ser pessoa física, pessoa jurídica, né? Pode ser até um ente despersonalizado. No caso aqui, o cartório é pessoa física. Ah, mas ele tem CNPJ, mas ele é pessoa física, né? Se você vê lá, né, que ele tem que ir lá é, é, enviar a declaração de ajuste anual, que inclusive foi, o prazo fatal foi semana passada. Então, o cartório, o tabelião, o notário tem que enviar a declaração de ajuste anual, pagar imposto de renda pessoa física. Ele até pode ter CNPJ, mas ele não é uma pessoa jurídica, é, ele é uma, ele é uma pessoa física. Ah, então ele pode ser contribuinte do IBS? Sim, ele está fornecendo um serviço. Né? Um serviço público, mas é um serviço, que nem uma empresa que explora e mantém as vias, né? Por exemplo, uma concessionária lá de manutenção de via, você vai lá pega seu carro, vai viajar, passa por uma estrada, paga um pedágio, está remunerando uma concessionária de serviço público que presta esse serviço de administrar, de manter essa via pública, né? Essa rodovia, por exemplo. Né? Então aqui há a incidência do IBS, da CBS. Mas o problema aqui, né, não é nem se incide ou não incide, a discussão não é essa aqui. É qual é o local da operação. Então você vai lá no tabelião, quer lavrar uma escritura pública de compra e venda, né? Vai comprar um imóvel. E aí você vai até o tabelião e vai lavrar a escritura pública de compra e venda. E você vai pagar para o tabelião, então você já pagou lá para o vendedor, para o proprietário do imóvel. Né? Mas você vai pagar para o tabelião, né? Ele não vai fazer você não vai prestar esse serviço de graça, né? Ele vai te cobrar um emolumento cartorário e vai te cobrar um determinado valor lá para lavrar essa escritura pública de compra e venda. E aí, como a gente viu que o notário, né, o tabelião, ele é contribuinte do IBS e da CBS, qual é o local da operação aí? Né? Eu preciso saber a alíquota, né? Na verdade, eu não, né? O notário aí vai emitir o documento fiscal, vai colocar lá que presta um serviço cartorial, né? Ele tem que saber qual é a alíquota. Tem lá o IBS municipal, IBS estadual, CBS. Ele precisa saber qual é a alíquota. Aplica algum redutor? Né? Já falo que não há nenhuma previsão, né, de regime diferenciado específico para cartório, para notário. Não tem, a alíquota cheia, vai ser a alíquota padrão. Né? Vou olhar lá qual é o local da operação, qual é o município, qual é o estado, vou somar com a CBS, pronto, achei a alíquota, aplico sobre o valor cobrado, né, pelo cartorário, né, pelo notário. Né? Mas para eu saber a alíquota, eu preciso saber qual é o local da operação. Ah, professor, estava estudando aqui o artigo 11, né? Primeiro deixa eu colocar aqui no slide para vocês, né? Até coloquei, né? No caso da lavratura de uma escritura de compra e venda de um imóvel, IBS, sobre emolumento cartorário, é devido para qual local? O mesmo problema a gente tem aqui quando eu pegar essa escritura, vamos supor que eu já paguei o emolumento cartorário lá pro tabelião. Peguei a escritura e vou até o cartório de registro de imóveis. Vamos imaginar que são dois cartórios diferentes. Né? E aí o oficial de registro vai pegar a escritura, vai fazer toda aquela análise, né, necessária para, obviamente, fazer o registro e colocar a informação aí na matrícula. E aí, obviamente, ele vai me cobrar um emolumento também, um emolumento cartorário. Né?
E aí ele também é contribuinte, também pessoa física, contribuinte do IBS-CBS, né? E aí ele, para calcular o IBS e a CBS nem tem problema, né? Que é um valor, uma alíquota única. Mas o IBS varia de acordo com o local da operação, né? De acordo com o destino. E qual o critério que eu vou utilizar? Que ele precisa saber para calcular o IBS, o IBS aí para somar com a CBS, saber qual é a alíquota total que eu vou aplicar sobre o emolumento cartorário que ele cobrou ali para registrar essa escritura, né? É, e aí você deve estar pensando, né? Pô, vou olhar aqui o artigo 11, né? Pô, boa. O artigo 11 trata exatamente dessa temática, local da operação. Ah, professor, tem aqui, um inciso 2 que trata de bem imóvel, né? Você falou que é relativo a bem imóvel, provavelmente é esse inciso que eu vou aplicar, né? Então vamos dar uma olhada nele aí? Olha aí, né? O artigo 11, anota aí, esse artigo 11 é importante, né? Que trata sobre o local da operação. E ele é importante por quê? Para você saber a alíquota, né? Principalmente em relação ao IBS. E aí considera-se o local da operação. O que ele coloca aqui? Né? Bem imóvel, local da operação com bem imóvel. Né? Na verdade, aí é relativo a imóvel, né? O objeto aí é serviço, está sendo prestado um serviço. Né? Um serviço para lavrar uma escritura pública de compra e venda, cujo objeto é um imóvel, né? Que eu estou comprando um imóvel. Então, o local da operação com bem imóvel, não é o caso aqui, né? Talvez a alienação, que também é tributado, aí já é uma relação proprietário, né? O vendedor e o comprador, aí o vendedor está alienando o imóvel para você. Aí o vendedor é o fornecedor, ele está fornecendo um bem imóvel para você. E ele vai, se ele for contribuinte do IBS da CBS, ele vai ter que pagar, né? Vai ter que pagar aí o imposto, né? O IBS e a CBS. E aqui eu não tenho a menor dúvida. Na alienação de imóvel, como na locação de imóvel, no arrendamento de imóvel, o IBS e CBS aí, o local da operação é o local onde está o imóvel, eu não tenho a menor dúvida, né? Mas não é isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando em relação à alienação do imóvel, mas sim em relação ao emolumento cartorário, né, que o tabelião cobra, né, do comprador, né? Porque quem vai pagar aí é o comprador, é o interessado, né? Então eu tô falando dessa relação. E o tabelião, ele presta um serviço público para o comprador, para lavrar essa escritura pública de compra e venda. E aí, sobre essa prestação de serviço, então está tendo um fornecimento de serviço, né, pelo tabelião para o comprador. Aí vai incidir o IBS-CBS. Aí é sobre esse fornecimento aí que eu tô questionando, tô pensando aqui com vocês qual é o local da operação, né? E aí o inciso 2 ele fala o seguinte, né? O local da operação com bem imóvel, né? Não é bem o objeto dessa operação, desse fornecimento do bem imóvel, mas sim a prestação de um serviço público que indiretamente tem relação com o bem imóvel, né? Aí ele fala bem móvel, imaterial, inclusive direito. Aqui não, aqui eu estou falando de serviço, né? E aqui é importante, a Lei Complementar 214, ela faz essa diferença dos objetos que podem ter uma operação. Pode ser um bem imóvel material, um bem imóvel, pode ser um bem imaterial, inclusive direito, e pode ser serviço, né? No nosso caso aqui é um serviço público, né? O serviço notarial, ou no caso lá do cartório de registro de imóveis, registral, relativo a um imóvel, tem relação com o imóvel, né? Então, vamos lá. Então, não é um bem imaterial, é um serviço. E há a diferença, né? Na Lei Complementar 214, bem imaterial não é serviço, né? Então, ele fala aqui, ó, relacionado a bem imóvel. E aí, olha aqui, pô, serviço. Ó, serviço prestado fisicamente sobre bem imóvel. Pô, professor, é esse daí, né? Serviço prestado, né? Então, esse que é a dúvida, né? Quando você olha esse dispositivo, você fala, pô, professor, é esse. Então,
né, o tabelião ele vai ter que olhar qual é o local desse imóvel aí, onde que ele está localizado. Ah, está no município de São Paulo. Então, eu vou olhar lá a alíquota do IBS do município de São Paulo, do IBS do estado de São Paulo, soma com a CBS, pronto. Aí ele vai aplicar sobre o emolumento cartorário, calculou o IBS e a CBS. Né? Então, então eu entendo a sua pressa na interpretação. Eu também tive essa primeira interpretação quando analisei esse dispositivo. Né? Pensando nesse caso do serviço notarial. Ah, tá aí, ó, o serviço prestado fisicamente. Aí fala, pô, mas o serviço notarial, essa atividade de lavrar uma escritura pública de compra e venda de um bem imóvel, não é um serviço prestado fisicamente sobre o bem imóvel. O tabelião não vai lá fisicamente sobre o imóvel, lá, não é. Né? Essa expressão, serviço prestado fisicamente sobre o bem imóvel, tem a ver com manutenção do imóvel, a construção civil, né, de executar uma obra lá sobre o imóvel, a demolição. Né? Então, são serviços prestados fisicamente sobre o imóvel. Né? Não é o caso do serviço notarial, serviço registral relativo ao imóvel. Não é um serviço prestado fisicamente sobre o imóvel. Então, não se enquadraria aí. Falou, pô, mas professor, aí pegou, né? Vamos ver se tem alguma outra. Aí ele fala, ó, serviço de administração e intermediação de bem imóvel. Aqui ele é específico, né? O serviço notarial não é nem um serviço de administração, nem de intermediação de bem imóvel. Aí, nesses casos todos aqui, o local da operação é o local onde o imóvel estiver situado. Não fala nada de serviço cartorial e registral, né? E aí fala, pô, professor, então não é o inciso 2, mesmo que seja algum serviço relacionado ao imóvel? Não é o serviço, não é o inciso 2. Não dá para encaixar aí. Né? Não dá para encaixar aí. Se o legislador quisesse, talvez ele até quisesse, mas ele não, talvez não tenha pensado nesse caso concreto, teria que incluir aí serviço registral, serviço notarial relativo ao imóvel. Né? Da mesma forma como ele fez para serviço de administração e intermediação de bem imóvel. Por quê? Porque a versão original do projeto de lei, que culminou com a aprovação da Lei Complementar 214, não tinha serviço de administração e intermediação de bem imóvel. Foi incluído durante a tramitação do projeto de lei. Por quê? Porque da forma como que estava, não abarcava serviço de administração e de intermediação de bem imóvel. Não abarcava. Ah, mas eles não são prestados fisicamente? Não, da mesma forma que o serviço notarial e registral relativo ao imóvel, né, eles, eles não têm como objeto o bem imóvel em si, e nem é um serviço prestado fisicamente sobre o bem imóvel, como é a construção civil, reforma, demolição, enfim. Né? Então, por isso que precisou incluir aí casos, como foi a vontade do legislador, atrair tudo para o local do imóvel. Então, desde lá da compra do imóvel, você vai celebrar um contrato com uma imobiliária para intermediar essa compra e venda. Né? Tudo isso, o IBS e CBS, nessas diferentes situações, o IBS vai ser devido lá, né? Eu vou considerar como local da operação o local do imóvel. Né? Local do imóvel. Mesmo que o proprietário, né, do imóvel, mesmo que o comprador sejam domiciliados em outro município, que me interessa é o local do imóvel. Da mesma forma, o serviço de intermediação aí, na celebração desse contrato. Me interessa onde que está a imobiliária, o que me interessa é o local do imóvel. Se a imobiliária estiver em outro município, né, estiver estabelecida em outro município. O adquirente desse serviço está estabelecido em outro município, mas o imóvel está em outro, o que me interessa é o local do imóvel. Mas e o serviço registral e notarial? Né? Qual o critério que eu vou utilizar? Não vai ser esse. Pelo menos da forma como está escrito esse inciso 2, não vai ser esse critério. Né? Exceto se seja alterado posteriormente, que eu acho que a melhor solução é incluir aí o serviço registral e notarial, né, nesse inciso, mas até que isso não ocorra, que essa alteração não ocorra, qual o critério que eu entendo que seria
que seria aplicável, meu entendimento pessoal, tá? Não sei se é assim que vai vir no regulamento, mas meu entendimento pessoal, né? Qual que é o critério que eu vou utilizar? Vai depender de algumas características, né, de como que esse serviço vai ser fornecido. Se ele for fornecido presencialmente, a pessoa vai lá presencialmente no cartório, no tabelião, né, aí eu tenho um serviço que é fruído presencialmente, aí eu vou aplicar lá o local da prestação, então vai ser o local do cartório. E não o local do imóvel, o local do cartório. Porque, pessoal, a gente acabou de concluir aqui que não seria o caso de aplicar o inciso 2. Né? Então, se você vai lá presencialmente no cartório, a gente aplicaria lá aquele dispositivo que fala, né? Quando o serviço é fruído presencialmente, o local da operação vai ser o local da prestação, que no caso aí é o local do cartório, do tabelião. Mas se não for presencial, pode ser de forma virtual, remota, tem o e-notariado, né? Tem serviços digitais aí relativos ao cartório. Né? Então aí, pessoal, se não for fruído presencialmente, aí, como não tem nenhum regramento específico para cartório, né, para o serviço cartorial, para o serviço registral, né, notarial de forma geral, aí eu vou aplicar a regra geral para serviço e bens e materiais, que é o local do domicílio principal do adquirente. Então eu vou olhar para o domicílio principal do adquirente. E aí pode gerar alguns problemas, né? Se eu tiver múltiplos adquirentes aí, relativos a esse imóvel. O emolumento cartorário é único. É possível segregar o valor, né? Aí uma parte é pago para um adquirente, outra parte é pago para outro. Como que seria feito isso na prática? Não sei. Né? Se alguém tiver a resposta, me fale aí, né? Mas eu não sei como que isso seria resolvido no caso de múltiplos adquirentes, né? Óbvio, na situação em que eu vá aplicar o critério do domicílio principal do adquirente. Se eu for aplicar lá o local da prestação, aí não interessa quantos adquirentes for, né? Eu vou aplicar o critério do local da prestação, que é onde está o cartório, aí não teria problema nenhum, tá? É, e aí, exatamente esse é o questionamento, né, que a gente acabou já de abordar, qual regra aplicar, então, se não é a aplicação do inciso 2, né, a depender do caso, é o local da prestação, quando for fruído presencialmente, ou se não for fruído presencialmente, né, for feito de forma virtual, remota, à distância, né, eu vou aplicar aqui o domicílio principal do adquirente, porque eu atraio a regra geral para serviço. Ah, mas não é a regra residual? Eu não gosto dessa expressão, né? Porque como que se estrutura o artigo 11? Né? Você tem lá uma regra, o inciso 1 para bem imóvel material, né? Tem lá algumas situações específicas, quando for bem imóvel material, veículo, quando for compra não presencial, tem alguns regramentos específicos. Tem a regra lá para o imóvel, que a gente viu, inciso 2, e tem várias regras específicas para serviço, em situações específicas. E eu tenho lá o inciso 10, depois você for dar uma olhada. Alguns falam, é a regra residual. Eu falo, não, para mim é a regra geral. A maior parte dos serviços e a maior parte dos bens e materiais eu vou aplicar essa regra. Né? Então, as regras especiais são as regras dos incisos anteriores, e não a do inciso 10. Então, eu falo, né, que a regra para serviço e bem imaterial do inciso 10, que é o domicílio principal do adquirente, é a regra geral para serviço. Então, eu vou aplicar quando não tiver nenhuma regra especial, nenhuma regra específica, que é o caso aí, né, que é o caso. Né? Então, o meu entendimento quanto a esse ponto, se não houver nenhuma alteração legislativa, né, até que haja qualquer tipo de alteração para fins de inclusão do serviço notarial registral de imóveis nesse inciso 2, né, no meu entendimento, aplicaria esses dois regramentos aí quanto ao local da operação, a depender do caso, né, a depender do caso. Tá bom? Então, pessoal, era isso, hein? Era isso que eu queria conversar aqui com vocês sobre essa temática. Espero que vocês tenham gostado. É um tema importantíssimo, é muito importante essa temática aí quando a gente fala de direito imobiliário, né, direito notarial, registral, cartorial, né, e aqui trazendo aí uma certa multidisciplinariedade aqui, tratando de reforma tributária, tratando de direito notarial, registral, direito imobiliário, enfim, né. Espero que vocês tenham gostado, né? É um tema polêmico, passei aqui meu entendimento pessoal, né, sobre essa temática. Tá bom? Então é isso. Né?
Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil de alguma forma. E né, se gostou mesmo, né, fala, pô, gostei, viu? Gostei. Dá o like aí. Dá o like. Lembra do nosso combinado? Você achou que ia esquecer, né? Ia me despedir aqui, não ia falar nada. Né? Tasca o like aí, aproveita, se inscreve, vira um acadêmico da reforma tributária. Né? E se você quiser realmente estudar, falou, pô, gostei dessa abordagem aí, da forma como esse professor explica, né? Pô, quero me aprofundar sobre a reforma tributária. Né? Então aí, né, você vai ver aí na descrição do vídeo, tem um link para você assinar a nossa plataforma aí, né, de estudos, de aula, né, de muito conteúdo aí sobre a reforma tributária para você virar um grande especialista aí em reforma tributária. Vem aqui com a gente aqui da Academia da Reforma Tributária, a gente tem aula ao vivo toda semana, a gente tem aulas gravadas, a gente tem grupo no Telegram para discutir os mais variados temas aí da reforma tributária, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.